Ok, então vamos começar fazendo um resumo das coisas que discutimos da última vez. Estávamos falando sobre os rumores de que Trump poderia as tarifas por 90 dias, e ele fez isso logo depois que conversamos. Então ele fez isso, exceto para a China. Os 90 dias são para todos, exceto a China. Mas então, mesmo para a China, ele cedeu, eu diria, já que eletrônicos da China estão isentos de todas as tarifas. Isso é provavelmente de 40% a 50% das importações da China. Então é uma grande parte. Podemos dizer agora que Trump está meio que ficando sem cartas? Porque olhe para os dois lados, certo? Primeiro, é muito claro. Quando ele introduziu as tarifas pela primeira vez, era 34% para a China. Mas isso é além dos 20% que a China já tinha. Ele também colocou 36% na Tailândia, 46% no Vietnã e 49% no Camboja, o que mostra claramente que esses países são canais para produtos chineses passarem para outras partes do mundo, incluindo os Estados Unidos. Então ele está tentando se opor a todos esses países para basicamente bloquear todos os produtos chineses. Mas então, é claro, ele bloqueou apenas a China, e mesmo isso não está funcionando. Enquanto isso, a China parou de comprar soja dos Estados Unidos e parou de comprar petróleo bruto dos Estados Unidos, assim como carne bovina e outras coisas, mudando para diferentes países. E a última notícia é que a China suspendeu todos os pedidos da Boeing, o que é um grande golpe para a Boeing. A única coisa que Trump tem agora é uma tarifa de 245% sobre a China. E também não é em todos os produtos. São produtos selecionados. Eles não nos disseram quais produtos, mas dizem que são certos produtos. Para mim, Trump ficou sem cartas. Você concorda? Ele ficou completamente sem cartas na manga. Na verdade, vamos dar um passo atrás e pensar no que isso significa. Ele tem reclamado sobre o superávit comercial da China com os Estados Unidos. Agora, ele basicamente suspendeu muitas de suas tarifas, ou pelo menos reduziu drasticamente suas tarifas sobre produtos eletrônicos chineses vendidos diretamente da China. Ele também, como você corretamente disse, relaxou as restrições ao comércio de vários outros itens que passam por terceiros países, como o Vietnã. Ao mesmo tempo, a China está apertando os parafusos. Não vai comprar soja, não vai comprar petróleo, não vai comprar aeronaves da Boeing, não vai comprar motores a jato. Isso é realmente importante, aliás, porque motores a jato são talvez a principal tecnologia de aviação civil, onde os Estados Unidos historicamente tiveram uma liderança mundial desde os anos 60. Essa liderança está prestes a evaporar, aliás, já que tanto a China quanto a Rússia têm avançado em programas de grandes motores, que entrarão em produção em breve. E isso provavelmente vai causar um golpe catastrófico na indústria aeronáutica americana. Mas deixando isso de lado, o que acontece é que os Estados Unidos não podem exportar para a China, enquanto a China ainda pode exportar para os Estados Unidos. Então o déficit comercial vai aumentar, vai ficar maior. Obviamente será em um nível mais baixo. Mas agora temos uma situação em que a China pode exportar para os Estados Unidos porque são bens que os Estados Unidos precisam, e os Estados Unidos não podem exportar para a China. Agora, posso dizer algo mais sobre isso? Quando Trump começou com tudo isso, quando ele estava falando sobre o que ia fazer antes da eleição, parecia que ele ia seguir uma política de tarifas para proteger a indústria americana e fortalecer a indústria americana. Agora, você pode discutir sobre a sabedoria disso. Eu diria que é uma abordagem equivocada para proteger a indústria americana ou fortalecer a indústria americana. Mas tinha uma certa coerência. Agora, o que aconteceu é que, seja por acidente ou por design, ele se meteu em algo completamente diferente, que é uma guerra econômica com a China. Uma guerra que ele não pode vencer e que os Estados Unidos não podem vencer. E você já pode ver que todos os tipos de pessoas muito anti-chinesas dentro do governo dele estão agora ganhando controle da política porque querem aumentar as tensões com a China. Então isso está parecendo cada vez menos uma política econômica.
like an economic policy, however misguided, it is looking more and more. Por mais equivocada que seja, está parecendo cada vez mais uma política geopolítica, um ataque à China. Na prática, sanções contra a China. Você não a chama de sanções porque a China não fez nada que justificasse sanções. Então você a chama de tarifas. Mas você está destacando a China. E aparentemente agora estão indo a vários países na Ásia e em outros lugares e dizendo, olha, vamos relaxar as tarifas sobre você. Não vamos restabelecer as tarifas recíprocas que tínhamos sobre você anteriormente, desde que você concorde em cortar seus laços com a China. Agora, se isso não é uma geopolítica direta e guerra econômica, sanções, e se preferir, sanções secundárias, ou ameaça de sanções secundárias contra outros países, então eu simplesmente não sei o que é. Agora, isso não vai ajudar a indústria americana. Vai colocar a indústria americana em uma posição pior porque está lançando os Estados Unidos em uma luta econômica geopolítica com a China, na qual a China tem todas as cartas fortes. E você sabe, o último ponto não é um que você e eu estamos fazendo. Se você analisar a mídia no Ocidente sobre esse assunto, eles concordam conosco. Eles estão dizendo a mesma coisa. A China está em uma posição muito mais forte para superar isso do que os Estados Unidos. A China é o colosso da manufatura. Os Estados Unidos não são. A tecnologia da China está se desenvolvendo. Posso mostrar artigo após artigo na mídia britânica, que também é muito focada na China, dizendo que tudo isso só vai estimular a inovação tecnológica chinesa. A China também é credora. Os Estados Unidos são os devedores. Nunca faz muito sentido para os devedores entrarem em discussões com seus credores, por definição. Sim, mas como é que o Trump não sabe disso? Quero dizer, sim, as pessoas ao redor dele são muito agressivas e agora estão forçando os países a escolherem lados, certo? O que é absolutamente uma má ideia. Mas, de qualquer forma, aqui está o ponto. Da perspectiva da China, você sabe, Victor Gao, que é um pensador, fez algumas declarações que viralizaram, acho, na mídia ocidental. Ele deixou claro, ele disse, não nos importamos mais com o mercado dos Estados Unidos. Alguém estava dizendo, bem, você vai perder o mercado dos Estados Unidos. Bem, ele simplesmente disse diretamente o mesmo, não nos importamos mais com isso. Enquanto isso, Trump ainda está esperando a ligação. Quero dizer, apesar de tudo, ele ainda está esperando a ligação. Mas o que Trump está esperando? Quero dizer, se há uma guerra em grande escala acontecendo, o que há para discutir? Vamos apenas analisar isso. As exportações da China para os Estados Unidos representaram vários números, mas a maioria dos cálculos agora diz que o consenso que está sendo aceito, pelo menos na Europa, é que elas representaram 2,7% do PIB da China. O PIB da China no primeiro trimestre deste ano cresceu 5,4%. A China está crescendo mais rápido do que a participação do mercado americano no PIB. O crescimento chinês absorverá a perda do mercado americano, mesmo que o governo chinês não tome medidas sérias, o que, é claro, fará. A China não depende dos Estados Unidos para alta tecnologia, ciência, manufatura ou qualquer uma dessas coisas. Houve uma série de comentários muito interessantes de Tim Cook, o CEO da Apple. Ele diz que é um equívoco pensar que a China está lidando apenas com o nível mais baixo de produção. Sabe, essa crença que as pessoas têm nos Estados Unidos de que a China ainda é, bem, vou usar a expressão, um país do terceiro mundo. Países ao redor do mundo detestam essa expressão, aliás. Mas no Ocidente, ainda é usado o termo país atrasado do terceiro mundo, ou país primitivo. O que foi que J.D. Vance disse? Os camponeses. Por que alguém deveria zombar dos camponeses? Eu não faço ideia. Mas deixe tudo isso de lado. Quero dizer, você sabe, esse tipo de atitude arrogante. Então, é claro, a China pode absorver isso.
E ele, senhor, como era? Qual era o nome dele, senhor Guang? Sim, ele está absolutamente certo. Além disso, é importante lembrar, e essa é talvez uma estatística ainda mais importante, que os Estados Unidos hoje representam bem, a cifra mais otimista é 3% da demanda global. Agora, provavelmente vou fazer um palpite. Acho que isso superestima a demanda americana. Coloca muito alta. Acho que está abaixo de 10%. Significativamente abaixo de 10%. Fui informado informalmente por algumas pessoas que acham que é mais provável que esteja em torno de 6% a 7% do PIB. Então, é claro, o mercado americano não é tão importante para a China quanto as pessoas nos Estados Unidos acreditam. Agora, acho que esse é o problema. Trump, sua equipe e muitas pessoas nos Estados Unidos ainda vivem no mundo de 30 anos atrás. Eles imaginam que os Estados Unidos representam de 20% a 30% da demanda global. Eles imaginam que os Estados Unidos ainda são líderes em tecnologias avançadas. Eles imaginam que os Estados Unidos, em outras palavras, são muito mais fortes em relação à China do que realmente são. E eu li uma postagem no X. Infelizmente a perdi. Não consigo encontrá-la agora. Mas por alguém que conhecia o atual secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Sr. Scott Bessent, em 2011. E ele disse que naquela época, ele deu a Scott Bessent, isso foi há 12 anos, ele deu a Scott Bessent um longo relatório. Bessent estava trabalhando para um think tank, um importante think tank naquela época. Ele deu a Scott Bessent um relatório sobre a China, a economia chinesa, daquela época. Isso foi em 2011, há 12 anos. O relatório dizia que este é um país que está avançando rapidamente, está se tornando industrialmente avançado, está se tornando tecnologicamente avançado. E Bessent rejeitou o relatório. Ele nem sequer leu. Ele disse, eu me recuso a aceitar que um país comunista possa rivalizar com os Estados Unidos dessa forma. Então, essa é a arrogância contra a qual você está lutando. Bem, acho que outro aspecto disso é que não acho que Trump ou as pessoas ao seu redor entendam. Mesmo a mídia ocidental não entende muito bem essa questão das ligações telefônicas, certo? Porque Trump está constantemente dizendo, vamos fazer um acordo, vamos fazer um acordo. Enquanto isso, Xi Jinping simplesmente não ligou para ele e não vai ligar. O que eles não entendem é que acho que a China realmente quer mudar as regras desta vez, porque no passado, toda vez que eles queriam falar com a China, em vez de dizer, ok, vamos falar sobre o desequilíbrio comercial, vamos falar sobre você pode comprar mais títulos do Tesouro, os não fazem isso. Eles inventariam histórias sobre Xinjiang, sobre direitos humanos, sobre isso e aquilo. Eles inventam histórias e depois sancionam a China. E, claro, usam tarifas. Eles encontram todos os tipos de coisas para humilhar a China e usam isso como suas fichas de negociação. Em vez de virem diretamente à China para discutir questões, eles inventariam muitas histórias. E então, dessa vez, acho que a China deixou muito claro. Não estamos mais jogando esse jogo. Só porque você tem um monte de tarifas e está usando isso como fichas de negociação para nos forçar a vir implorar a você? Não vamos mais fazer isso. Eu não acho que Trump ou as pessoas ao seu redor entendam isso. Não, eles não conseguem. Eles não conseguem conceber isso. Eles não conseguem imaginar um mundo em que outro país dita termos aos Estados Unidos. Está além da concepção de Trump, de outros oficiais dos Estados Unidos, ou ouso dizer, de toda a classe política americana. Quero dizer, isso nunca aconteceu com os Estados Unidos em nenhum momento de sua história desde sua criação no final do século XVIII. Então você está enfrentando isso. Para os americanos imaginarem que os chineses vão resistir e dizer não, e realmente significar isso, é absolutamente. Mas tenho certeza de que você está certo a propósito. Quero dizer, tenho certeza de que os chineses querem deixar claro para os Estados Unidos que esta é a posição, que eles exigem essa recalibração.
E que se os Estados Unidos não aceitarem isso e não começarem a tratar a China como igual, pelo menos como igual, então realmente não há sentido para a China perder mais tempo com esse relacionamento. Não é como se os chineses não tivessem se esforçado ao máximo ao longo do tempo, certamente desde que Xi Jinping é presidente. Mas mesmo antes, se desdobrando para tentar explicar as coisas aos americanos e tentar chegar a algum tipo de entendimento de longo prazo com eles. Você vai ao Ministério das Relações Exteriores, lê todos os comunicados sobre o que os oficiais chineses têm dito aos oficiais americanos com quem se encontram. Você vê isso repetidamente. Este é um relacionamento importante. É importante para nós, para a China e os Estados Unidos. É importante para a estabilidade global. Podemos ter todas as oportunidades para avançar em direção a uma cooperação vantajosa para ambos. Mas para que isso aconteça, deve haver respeito mútuo, compreensão mútua, aceitação da igualdade entre nossos países, um desejo de evitar conflitos e trabalhar por soluções construtivas quando houver disputas. E os chineses têm tentado explicar isso há décadas, e os americanos simplesmente não entendem. Tivemos isso com Tony Blinken e Jake Sullivan. Eles vinham e ainda mencionavam Xinjiang, como você disse corretamente, ou o que quer que fosse. As pessoas mencionam isso comigo. Quero dizer, você sabe, eles voltam e dizem, bem, e todos aqueles trabalhadores escravos na região de Xinjiang. Sempre que esse tópico é levantado, quero dizer, é exaustivo. E eu acho que, como eu disse, os chineses já tiveram o suficiente. Lembre-se, só para repetir novamente algo que venho dizendo há mais de 10 anos, que é que a primeira lei da guerra é não marchar sobre Moscou. Isso, aliás, não foi articulado por mim primeiro. Foi articulado por um general britânico. Mas a próxima parte foi articulada por mim. Não blefe com Pequim. A primeira lei da diplomacia. Não blefe com Pequim, porque seu blefe sempre será desmascarado. Qualquer pessoa que tem algum conhecimento sobre a China, a nação, o povo, a cultura, a história da China, saberá que não há absolutamente nenhuma maneira concebível de que os chineses venham rastejando até os americanos e implorando por um compromisso quando foram alvo desse tipo de ataque. Os americanos simplesmente não entendem isso. Mas é assim que estamos. Sim. Bem, voltando ao que você está falando, isso não é apenas uma simples guerra comercial ou de tarifas. É uma guerra econômica total. Uma das coisas que muitas pessoas nas redes sociais chinesas estão comentando é que se isso continuar assim, a China pode seguir em frente e se unificar com Taiwan. Um dos motivos que impediu a China de fazer isso é porque a China ainda quer manter um bom relacionamento com os Estados Unidos, especialmente o relacionamento comercial. E agora, bem, se os dois países se desacoplarem completamente, então não há nada que os impeça, certo? Então, pode ser que, eventualmente, já que não estamos mais fazendo negócios e você foi quem se desacoplou de mim, tudo bem, eu vou me unificar com Taiwan. Então, você não acha que isso é uma possibilidade agora? Absolutamente, dado que os Estados Unidos têm se esforçado há pelo menos uma década para fazer tudo o que pode para apoiar figuras e personalidades secessionistas em Taiwan. E o último indivíduo, discutimos isso no programa anterior, o chamado presidente de Taiwan, agora tem se referido à China como um país estrangeiro. Quero dizer, dado que isso é assim, dada a realidade, dada a retórica sobre Taiwan que sempre recebemos dos Estados Unidos, dado que o chamado ministro das Relações Exteriores de Taiwan era o nome dele, Joshua Wong, ou qualquer que seja o nome dele, ou Joseph Wu, esteve recentemente nos Estados Unidos, em Washington, e ele tem se encontrado com altos funcionários lá, dado o discurso sobre transferir todas as forças dos Estados Unidos para confrontar a China no Pacífico. Bem, quero dizer, chega um ponto em que o suficiente é suficiente e a China será forçada a tomar medidas.
Isso é absolutamente claro. Agora, antes de fazermos este programa, enviei a você este comentário do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov. E acho que este é um sentimento amplamente compartilhado em grande parte do mundo, fora do Ocidente. A bolha ocidental, é claro, é diferente. Mas fora do Ocidente, acho que as pessoas entendem isso completamente. Por um lado, você diz que apoia a política de uma China. Por outro lado, o que você realmente está fazendo é subvertê-la o tempo todo. E isso faz parte do mesmo padrão dos Estados Unidos, tratando a China, que não fez nada de errado. Não fez nada que de qualquer forma possa ser considerado hostil aos Estados Unidos. Não tomou medidas agressivas contra os Estados Unidos. Navios de guerra chineses não patrulham os mares da América. A China não estabelece bases perto dos Estados Unidos. Não insiste no que chama de direitos de navegação sobre, você sabe, o estuário do Mississippi, por exemplo. Não insiste incessantemente sobre o tratamento cruel de muitas pessoas nos Estados Unidos, como os nativos americanos ou algo assim. Não inventa histórias sobre esse tipo de coisa. Agora, se você trata a China como inimiga, mais cedo ou mais tarde ela se tornará uma. Por que você gostaria de fazer isso? Eu sinceramente não consigo entender. Mas é isso que os Estados Unidos fizeram. E o que é tão triste nisso, o que é tão trágico nisso, é que se você voltar no tempo, digamos, há um século para a década de 1920, você descobrirá que naquela época, as percepções dos Estados Unidos e da China entre o povo chinês eram realmente muito positivas. E foi Sun Yat-sen. Sei que não estou pronunciando o nome dele corretamente, mas Sun Yat-sen tinha visões muito positivas dos Estados Unidos naquela época, por exemplo. E ele não era o único. China e Estados Unidos, amigos não naturais. Bem, obrigado por compartilhar comigo os comentários de Lavrov sobre toda essa situação em Taiwan, como o Ocidente tem tratado Taiwan. Ele está totalmente correto ao dizer que, por um lado, todos afirmam aderir à política de uma China, mas ao mesmo tempo tratam Taiwan como uma entidade separada, vendendo armas e assinando diferentes acordos econômicos e coisas do tipo. Ele é totalmente correto sobre isso. Sem consultar Pequim. Note que ele diz isso. Você aceita que Taiwan é parte da China, mas não discutirá nenhuma das coisas que está fazendo, como o fato de estar armando esta província da China, que você aceita ser uma província da China. Você não discutirá isso com o governo real da China, o governo que você reconhece como o governo da China. Ele está absolutamente certo. Sim, sem mencionar que Reagan assinou o acordo, você sabe, os 3 comunicados, o último que ele assinou, e prometeu que iriam reduzir gradualmente as vendas de armas. Então essa é uma promessa feita por um presidente dos Estados Unidos. Claro, ninguém menciona isso, você sabe, você nunca ouve nenhum oficial do governo dos Estados Unidos falar sobre os 3 comunicados. Mas isso não é exclusivo da China. Eu acho que os Estados Unidos sempre fazem isso, certo? Eles sempre afirmam, a Ucrânia é um país soberano. Eles estão tomando suas próprias decisões. Enquanto isso, estão vendendo armas, dando todo tipo de apoio e querendo essa guerra. Quero dizer, até a administração Trump, eles queriam que a guerra continuasse. E claro, o resto da Europa está fazendo isso também. Além disso, acho que durante a Primavera Árabe e as revoluções coloridas, eles sempre dão às pessoas a impressão de que essas coisas são ações orgânicas e espontâneas de seus próprios cidadãos. Mas, na realidade, são suas ONGs por toda parte, como a Open Society, dando dinheiro, treinamento e, claro, apoio de propaganda para desestabilizar um país após o outro. Mas, no final, eles sempre dão às pessoas a impressão de que, sabe, não temos nada a ver com isso. É orgânico, certo? Eles sempre fazem isso. Os Estados Unidos sempre fazem isso. Bem, absolutamente. Quero dizer, eles fizeram isso recentemente em Bangladesh, quando houve um grande levante
contra o primeiro-ministro de Bangladesh, que agora é chamado de todo tipo de coisas terríveis. E agora temos toda a história sobre como os Estados Unidos, como a USAID, esteve envolvida na organização da derrubada do governo de Bangladesh. E o que é tão bizarro sobre isso é que não há absolutamente nenhuma explicação. É uma discussão mas aparentemente espiritual. É físico. I mean, that was all there was to it. I mean, that's how drunk on all of. Quero dizer, é assim que eles ficaram embriagados com tudo isso. Posso dizer algo aqui? E isso é algo que, menciono isso porque é uma perspectiva russa, que talvez os chineses tenham interesse em saber, que é que quando as relações entre a Rússia e os Estados Unidos começaram a se deteriorar, os russos, que já tinham boas relações com a China naquela época, isso é o que as pessoas na Rússia me disseram, que os chineses costumavam lhes dizer: olha, vocês não estão gerenciando suas relações com a América adequadamente. Somos mais bem-sucedidos nisso do que vocês. Vocês deveriam ouvir o que dizemos. E sabe, somos mais bem-sucedidos em lidar com os americanos. E os russos disseram: tentamos de tudo, muito, muito arduamente. Fizemos todas as coisas que vocês estão nos dizendo, mas não funcionou. E mais cedo ou mais tarde, o que vocês vão descobrir é que não vai funcionar para vocês. E sabe, é difícil argumentar contra isso. Lembro-me de ouvir pessoas em Moscou me dizendo exatamente isso lá em 2011, e especialmente na época da crise de 2014 sobre a Ucrânia. Só estou dizendo. Uma coisa que chamou muita atenção em relação a esta guerra comercial é que alguns dos políticos dos Estados Unidos são tão completamente incompetentes, certo? Sabemos disso. Mas esse cara, Jack Kimball, ele é o congressista republicano do 54º Distrito da Califórnia. Ele postou em sua conta no Twitter, ele disse: estou bem ciente de que a China parou de importar nossa carne bovina. Não somos o único fornecedor de carne bovina no mundo, mas a China também não é o único país enorme. Se eles vão se afastar de nós, devemos fazer o mesmo, começar a vender mais da nossa carne bovina para a Índia. Como? Quão ignorante uma pessoa pode ser? Isso é impagável. Por que não vender carne de porco para a Arábia Saudita? Estou apenas dizendo é absolutamente impagável. Sim, e todo mundo está rindo disso, só para você ter uma ideia. E ele não é o único. Lembro-me de quando a Austrália começou a ter essa guerra comercial com a China, e eles estavam tendo problemas para vender lagostas, e eles alegaram que poderiam vender lagostas para a Índia. A Índia tem muitos vegetarianos. Então essas pessoas são tão ignorantes, e ainda assim, todas elas têm algum tipo de poder. Isso não é parte do problema, a incompetência, eu acho. Sim, eles não são apenas extremamente poderosos. Eles são basicamente desinteressados. Se você está falando sobre relações comerciais e procurando parceiros comerciais, sabe, provavelmente é verdade, a propósito, que há outras pessoas para quem você poderia vender sua carne. Mas sabe, antes de começar a se gabar e comentar sobre isso, você deveria realmente se sentar um pouco e se perguntar: bem, quem poderiam ser nossos potenciais parceiros comerciais? Não vai ser, a propósito, tão simples quanto essa pessoa pensa, porque eu sei um pouco sobre o mercado de carne. Quero dizer, um grande país que exporta carne, por exemplo, é a Argentina. Então você vai começar a competir com a Argentina nas exportações de carne bovina. Eu sei que a Rússia está muito, muito interessada em começar exportações em larga escala de carne bovina. Os russos avançaram muito rápido e à frente na pecuária, e isso se tornou uma parte importante da agricultura que eles têm desenvolvido. Então, sabe, vamos ver. Quero dizer, há muitos países que venderão carne bovina para a China. Pode não ser tão fácil para os americanos encontrarem mercados para sua carne bovina. Além disso, há uma questão, só para dizer isso, sobre a qualidade da carne bovina americana,
que os americanos podem não estar particularmente interessados em ouvir. Só dizendo. Honestamente, a China é realmente um mercado difícil de substituir, porque a China não tem todas as restrições. Por exemplo, muçulmanos não bebem, certo? E então, claro, porco. Muitos países não comem porco, carne bovina ou frutos do mar. Quero dizer, judeus não comem frutos do mar, etc. A China come de tudo. Quero dizer, é um mercado enorme. Em particular, só para mencionar, os cantoneses, em particular, comem quase tudo. Há um ditado em Cantão que, exceto cadeiras e a mesa, tudo com 4 pernas as pessoas comem, certo? Há alguma verdade nisso. Então é difícil entender o mercado chinês, não é? Não é? Absolutamente verdade. E vai crescer. A China está desenvolvendo uma classe média. As pessoas estão se tornando mais afluentes. Elas estão se interessando cada vez mais por outras coisas. E eu daria apenas um exemplo, que novamente, como alguém que costumava trabalhar para a China, é a indústria de vinhos franceses. Quero dizer, eu sei o quão grande o mercado chinês se tornou para o conhaque francês. E como alguém cujo melhor amigo é um relojoeiro suíço, quero dizer, um relojoeiro suíço de altíssimo nível, eu sei o quão desastroso seria para a indústria de relógios suíços se eles não pudessem continuar vendendo relógios para a China. E como ele me aponta, a China já tem uma indústria de relógios doméstica muito, muito boa. Se não formos capazes de exportar, eles podem preencher nosso nicho muito rapidamente. Só para dizer. Sim, a única coisa que o governo chinês está tentando fazer agora, é claro, eles querem fazer negócios com países fora dos Estados Unidos. Eles querem desenvolver mais o seu mercado. Mas também o mercado chinês ainda tem muito potencial. Se você pensar bem, a China tem 4 vezes a população dos Estados Unidos. Então, se a China e os Estados em termos de padrões de vida se tornarem cada vez mais iguais, bem, em princípio, poderia haver um mercado 4 vezes maior que o dos Estados Unidos. A China poderia por si só ter isso. Então, em vez de lidar com este país difícil de lidar, por que não gastar mais tempo e energia focando em seu próprio mercado? Não necessariamente para criar um mercado 4 vezes maior que o dos Estados Unidos, mas pelo menos agora, eu não acho que os mercados dos Estados Unidos e da China sejam sequer iguais em tamanho. Então, eles poderiam potencialmente criar um mercado igual ao dos Estados Unidos, talvez até 2 mercados dos Estados Unidos. Então, só isso já pode te dar a ideia de por que a China pode viver sem os Estados Unidos. Mas você não pode dizer o contrário, certo? Não é? Sim. Absolutamente verdade. Agora, posso apenas na verdade, porque esta é uma área com a qual estou bastante familiarizado, já que estudei profundamente a história econômica dos Estados Unidos. Há uma diferença fundamental na abordagem econômica entre as empresas chinesas e as ocidentais, que é que a China, por não ser um país com matérias-primas extremamente abundantes, teve que olhar para fora e exportar para desenvolver relações comerciais, de modo que pudesse importar essas matérias-primas e os alimentos de que precisava para crescer. Enquanto os Estados Unidos, em contraste, começaram como um país muito, muito autossuficiente, então não precisavam exportar da mesma forma. Uma das razões pelas quais a China é um exportador tão bem-sucedido é em parte por causa disso. Quero dizer, a natureza do desenvolvimento econômico da China a empurrou para a exportação, enquanto as empresas americanas não estão interessadas em exportar da mesma forma. Por exemplo, Trump se irrita com o fato de que europeus e asiáticos não compram carros americanos. Eles não compram carros americanos porque as montadoras americanas nunca pensam nos mercados de exportação. Elas estão totalmente orientadas para o mercado interno americano, que de qualquer forma, elas só entendem parcialmente. Existe essa barreira psicológica que os Estados Unidos precisam superar se quiserem se tornar um exportador bem-sucedido. Agora, se me permitem dizer, é claro que isso está mudando.
A China estabeleceu fortes relações comerciais com muitos países e não é tão vulnerável em termos de importação de alimentos e matérias-primas como costumava ser. E, claro, também trabalhou muito para encontrar matérias-primas e esses recursos dentro do próprio país. Gradualmente, a China se tornou mais resiliente nessa área. Mas o ponto de partida, como eu disse, foi que a China estava quase obrigada a ser orientada para a exportação. Foi obrigada a ser mercantil de uma forma que os Estados Unidos não foram. E isso é um legado histórico da industrialização americana, que os americanos nunca realmente abordaram ou entenderam sobre si mesmos. Agora, quero falar um pouco sobre o problema da dívida que os Estados Unidos têm, porque todos estão relacionados, certo? O mercado de títulos está aparentemente afetado, pois os juros sobre os títulos aumentaram, o que é um grande problema, porque 30 de junho parece uma data importante. Há 147 bilhões vencendo, e os Estados Unidos agora precisam emitir novos títulos para pagar os que estão vencendo, a taxa de juros e tudo mais. É por isso que a taxa de juros é tão importante. Eles não podem se dar ao luxo de ter juros altos. Então, pelo que entendo, essa é parte da razão pela qual Trump recuou. Porque normalmente quando o mercado de ações cai, o que aconteceu imediatamente após o anúncio de suas tarifas, ele não parece se importar muito com isso. Em vez disso, ele e sua família estão ocupados ganhando dinheiro, apostando nisso, etc. Ele não parece se importar com isso, mas a taxa de juros do mercado de títulos normalmente deveria cair porque as pessoas estão movendo dinheiro para o mercado de títulos. Mas desta vez não aconteceu. A taxa de juros do mercado de títulos, na verdade, subiu, e isso aparentemente causou muito pânico. A razão pela qual a taxa de juros sobe é porque as pessoas não estão comprando os títulos e estão se desfazendo deles. Aparentemente é o Japão e também a Grã-Bretanha e a China se desfez de alguns também. Então as pessoas estão perdendo a confiança nos títulos do Tesouro agora? Você encontra comentários sobre isso em toda a mídia aqui no Ocidente, e tenho certeza de que eles estão lá. Quero dizer, por que não estariam, para ser direto? A política econômica nos Estados Unidos se tornou tão instável e tão imprevisível. Há uma teoria de que tudo isso foi um dispositivo elaborado para tentar derrubar o mercado de ações, a fim de forçar o Federal Reserve a cortar as taxas de juros para facilitar o financiamento da dívida dos Estados Unidos. Mas porque você sabe, taxas de juros mais baixas acabariam por tornar sua própria dívida mais fácil de financiar. Mas é claro, o que aconteceu, como você diz absolutamente corretamente, é exatamente o oposto por causa da crise de confiança que todas essas ações precipitaram. Os rendimentos dos títulos subiram e eles estão arrastando as taxas de juros americanas para cima com eles. Então, em vez de as taxas de juros caírem nos Estados Unidos, elas têm subido em um ano em que os Estados Unidos precisam refinanciar 9 trilhões de dólares em dívida. Uma quantia enorme de dívida. Portanto, é um grande problema. E provavelmente eles encontrarão alguma maneira este ano de superar isso, porque ainda há confiança residual suficiente nos Estados Unidos. Suspeito que parte dessa dívida será comprada pelo próprio Federal Reserve Board. Quero dizer, talvez eles não digam abertamente que estão voltando ao afrouxamento quantitativo, porque isso poderia criar uma crise de confiança ainda maior. Mas suspeito que eles encontrarão maneiras de fazer isso, que não serão muito públicas. E eu suspeito que haverá algumas vendas forçadas para várias pessoas ao redor do mundo e nos próprios Estados Unidos. Acho que 9 trilhões de dólares parece uma quantia enorme de dinheiro, mas suspeito que os americanos encontrarão alguma maneira de lidar com isso. Mas esse problema está crescendo o tempo todo e chegará a um ponto em que simplesmente não poderá ser sustentado por muito mais tempo. Enquanto isso, se isso foi um plano astuto para tentar baixar as taxas de juros e ajudar a superar essa dívida, já saiu pela culatra, porque o que fez
foi criar uma crise de confiança nos mercados. As pessoas estão dizendo que a política econômica dos Estados Unidos não é mais previsível. Temos um presidente que faz uma coisa em um dia e algo completamente diferente no dia seguinte. Parece que os Estados Unidos estão se encaminhando para algum tipo de conflito de longo prazo com a China. E já existem indícios e conversas de que os Estados Unidos podem realmente dar calote em seus pagamentos de títulos. Quero dizer, indícios que os mercados estão captando e que foram relatados na mídia na Europa. Então tudo isso está se juntando. E eu não acho que estamos ainda em uma crise total, mas demos mais um passo significativo nessa direção. Jeffrey Sachs, que é um bom amigo meu, devo dizer, apontou isso muitas vezes. He's pointed this out many times. The reason why there is this huge American deficit. A razão pela qual existe esse enorme déficit americano, a razão pela qual tantos problemas estão se acumulando nos Estados Unidos, é porque os Estados Unidos não colocam suas finanças em ordem, não resolvem os problemas em seu orçamento, não controlam seu gasto excessivo crônico. Na verdade, Trump está piorando tudo porque acabou de aprovar um gasto de $1 trilhão em defesa. O Congresso se recusa a adotar cortes nos gastos em qualquer nível. E este país, que é viciado em dinheiro barato e dívida fácil, é impossível se lembrar quem vem. Sim, você está falando sobre Jeffrey Sachs. Então, como é que a própria equipe de Trump, ele tem uma equipe de pessoas, conselheiros econômicos, incluindo o tesoureiro, sabe, Scott Bessent, e ele tem algo chamado Conselho de Assessores Econômicos, cujo chefe é Stephen Merriam. Quero dizer, essas pessoas não lhe dizem a situação aqui? Sim, ele é bom em arte e negociação. Mas uma negociação é diferente de política econômica, porque uma negociação é um negócio imobiliário isolado. A política econômica afeta o mercado de títulos, mercado de petróleo, mercado de ações, afeta tudo. Eu não acho que ele entenda isso. Mas como é que seus conselheiros não lhe dizem que isso é complicado? Bem, estou feliz que você mencionou Stephen Merriam. Quero dizer, você leu o que ele escreveu e publicou no site da Casa Branca? Ele disse, sabe, os Estados Unidos têm todas essas bases militares ao redor do mundo. Os Estados Unidos administram a moeda de reserva do dólar. Este é um benefício maravilhoso para todo o resto do mundo. E, portanto, eles deveriam pagar aos Estados Unidos. E ele realmente diz em um ponto que uma das maneiras de fazer isso é emitindo cheques e enviando-os para o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Em outras palavras, os Estados Unidos são um esquema de proteção. Quero dizer, basicamente é isso que eles exigem. É um esquema de proteção gigantesco. Nós lhe oferecemos proteção e você deve nos pagar pelo benefício. Quero dizer, é conversa de gangster absoluto. E esse é o homem que é o principal assessor econômico do presidente. Isso te surpreende que essas pessoas estejam entendendo tudo errado? Você me perguntou sobre a qualidade do conselho que ele está recebendo. Bem, Deus sabe que eu não gostaria de conselho sobre economia de alguém como Stephen Merriam. Quero dizer, foi absolutamente chocante. E ainda está lá no site da Casa Branca. Eu convidaria seus espectadores a irem ao site da Casa Branca, encontrarem e lerem o que está escrito. Quero dizer, a parte sobre realmente escrever cheques, transferir fundos para o Tesouro dos Estados Unidos, apenas transferências diretas de dinheiro, tá lá. É 0,5%. Sim, sim. Eu falei sobre isso com meus espectadores. Quero dizer, agora acho que as pessoas pararam de ficar chocadas porque há tantas coisas que são chocantes para todos. Mas mesmo assim, acho que escrever um cheque diretamente para o Tesouro dos Estados Unidos ainda é bastante chocante. Você acha que os presidentes dos Estados Unidos, não apenas Trump, em geral, confiam demais em Wall Street? Eles estão sempre usando alguém de Wall Street como seu tesoureiro e obtendo conselheiros econômicos. Você acha que se confiam demais em Wall Street? Eles não são economistas de verdade.
Eles não usam economistas de verdade e não usam pessoas reais do setor empresarial e industrial americano. O único industrial que tem alguma conexão com a administração Trump é Elon Musk. E note que ele é um crítico da política. Ele não concorda com ela. Então eles não o escutam. Eles ouvem todas essas pessoas, como Stephen Miran, pessoas assim. Eles não prestam atenção alguma em alguém que realmente faz essas coisas, como Elon Musk. E você sabe, eles não falam com Tim Cook. Eles não falam com os verdadeiros representantes da indústria americana que explicariam a eles: olha, não podemos nos dar ao luxo de um colapso econômico completo, uma ruptura comercial com a China. Importamos tanto da China que entra em nossos próprios produtos. Aparentemente, até mesmo os jatos F-35 dependem de tecnologia e materiais importados da China. Mas você sabe, você não conversa com pessoas que pensam sobre essas coisas ou sabem sobre essas coisas. Você simplesmente vai em frente e faz. A propósito, isso me lembra muito o que aconteceu em fevereiro de 2022, quando os Estados Unidos, a administração Biden, implementaram suas sanções massivas contra a Rússia. Novamente, eles não consultaram. Eles não conversaram com pessoas da indústria. Eles não conversaram com pessoas das finanças. O Federal Reserve não foi consultado sobre a decisão de congelar os ativos do banco estatal russo. Eles simplesmente vão em frente e fazem tudo. Eles simplesmente vão em frente e fazem o que querem. Eles acreditam que têm poder absoluto e que o mundo inteiro se curvará ao que eles querem. Quero dizer, essa é a arrogância do poder, que agora evoluiu para uma intoxicação absoluta. Então, essas são suas políticas externas e comerciais. No âmbito doméstico, Trump também enfrenta alguns desafios, pelo menos. Uma coisa que acho interessante, quero dizer, você é advogado, então quero te perguntar sobre isso. Há um juiz federal dos Estados Unidos, James Boasberg. Ele deu aos funcionários de Trump um prazo de 1 semana para cumprir sua ordem judicial ou correr o risco de serem multados por desacato ao tribunal. Acho isso interessante porque seria sem precedentes o tribunal considerar o presidente em desacato. Agora, isso é em relação à deportação de 200 pessoas para El Salvador. O tribunal disse que não, você não pode fazer isso, mas eles ainda fizeram. Então, qual é a sua opinião sobre isso? O que vai acontecer? Por que estamos em território desconhecido agora? Não estamos. Estamos em um território completamente desconhecido. E aqui vou dizer isto. Quero dizer, você sabe, tenho sido muito crítico da administração Trump até esse ponto. Tenho que dizer que também sou crítico aqui de algumas das coisas que alguns juízes têm feito, que me parece agora estão indo muito além da prática usual. Talvez isso seja por causa do meu próprio histórico em revisão judicial inglesa, que é talvez diferente da dos Estados Unidos. Mas na Inglaterra, quando os tribunais analisam a revisão judicial, eles na verdade não dizem: olha, vamos assumir o lugar do governo e decidir o que o governo deve ou não deve fazer. Estamos basicamente apenas olhando para os procedimentos pelos quais essas decisões são tomadas. E é muito limitado e muito restrito. Essa abordagem muito expansiva que alguns juízes americanos estão adotando parece-me extraordinária e está forçando os limites de maneiras muito perigosas. Você pode concordar com essa decisão de deportar essas pessoas para El Salvador ou pode discordar fortemente dela, mas não acho que seja algo em que os juízes deveriam estar envolvidos, da maneira íntima que estão. Só para dizer, de qualquer forma, deixe isso de lado. Estamos nos preparando para um conflito massivo entre o presidente e os tribunais. Não há dúvida sobre isso. Em algum momento, eu mesmo acredito que Trump e a administração vão desafiar esse juiz. Eles se recusarão a pagar essa multa. É muito difícil ver o que ele pode fazer para impor sua ordem, só dizendo. Em última análise, isso terá que ir para a Suprema Corte dos Estados Unidos, e é lá que a grande decisão será tomada.
Porque se a Suprema Corte ficar do lado dos juízes contra o presidente então desafiará o julgamento da Suprema Corte dos Estados Unidos. Isso, na minha opinião, é quando realmente estaríamos em território desconhecido. Só estou dizendo, ainda não chegamos lá. Há uma batalha entre os tribunais e a administração. E eu acho que eles podem desafiar uma ordem como essa e levá-la mais adiante para apelação. E veremos o que acontece. Mas se eles vencerem a apelação, o caso final na Suprema Corte terão vencido seu ponto. Se perderem, bem, Deus sabe, o caos se instalará. É o que estou supondo. Certo. Agora, não houve muita cobertura sobre o que está acontecendo na Ucrânia, mas a última que vi foi que Trump diz que as conversas sobre a Ucrânia podem estar indo bem, mas há um momento para agir ou calar a boca. Ele está perdendo a paciência. Sim, ele está perdendo a paciência porque entrou pensando que isso seria algo fácil de resolver. E claro, acabou que não é. Ele esperava que todos se curvassem a ele, assim como esperava que a China viesse rastejando pedindo alívio tarifário. A propósito, tive uma discussão sobre isso. Você ficaria surpreso ao ouvir. Na verdade, tive uma discussão pública, um debate sobre isso há cerca de 2 anos com Elon Musk e Vivek Ramaswamy. E todos eles estavam dizendo, sabe, conseguiremos que os russos concordem com o cessar-fogo. E em troca disso, ofereceremos levantar algumas sanções. E é isso. Isso não vai funcionar. Os russos não vão trocar isso por alívio de sanções. E eu pude perceber que eles não estavam me ouvindo. Eles simplesmente não acreditariam nisso. E acho que é aqui que Trump se encontrou. Ele descobriu que ameaças de mais sanções contra a Rússia não os intimidam. E está percebendo que ofertas de alívio de sanções não os persuadem. Acho que ele está um pouco confuso com tudo isso e está constantemente tentando pressionar os russos para fechar esse acordo. Ele faz isso o tempo todo. Discutimos isso com o TikTok. Ele diz o tempo todo que, você sabe, estamos quase lá. He says all the time that, we're almost there, we're about to sign off, the deal is around the corner. Estamos prestes a encerrar. O acordo está próximo, vai acontecer nos próximos dias, vamos conseguir. E ele não está ouvindo o que o outro lado está dizendo. Ou melhor, ele não quer ouvir o que o outro lado está dizendo. Ele ainda acha que é forte o suficiente para superar isso. Agora, ontem, o embaixador da Rússia na ONU, Vasily Nebenzia, disse de forma bastante direta: veja, não estamos preparados para fazer o que Trump quer que façamos até que nossas próprias preocupações sejam atendidas. E você sabe, ele pode se enfurecer com isso. Ele pode ameaçar o quanto quiser. Mas isso não vai mudar. E a mesma coisa com o que está acontecendo em Gaza, certo? A última notícia é que o Hamas novamente rejeitou formalmente a oferta de cessar-fogo de Israel, que não é uma oferta sincera. Todos sabemos disso. Então há um impasse lá também. Trump parece não ter ideia do que fazer a seguir, certo? Bem, Exarã também. Então ele envia Witkoff para Oman. Witkoff tem uma reunião muito produtiva com os iranianos. Eles saíram da reunião. Eles não se encontraram cara a cara. O ministro das Relações Exteriores de Oman estava levando as mensagens de um para o outro. Os iranianos disseram, olhem, nós não queremos armas nucleares. Vocês dizem que não querem que tenhamos armas nucleares. Nós não queremos ter armas nucleares. Estamos absolutamente prontos por um acordo sobre isso. Mas tem que ser um acordo sobre armas nucleares. Não vamos desistir de nossos mísseis balísticos, mudar toda a nossa política externa ou desmantelar toda a nossa indústria nuclear simplesmente porque você quer que façamos isso. Então acorde. Quem é um homem realista? Ele diz, sabe, eu entendo isso. Vamos seguir em frente. Parece que um acordo está quase lá. E então Trump não gosta, porque não vai nem de longe o suficiente para ele. Ele então faz todo tipo de exigências adicionais, minando Witkoff. E novamente ele está pressionando o tempo todo para que os iranianos cedam muito mais do que eles cederão.
Esta não é a maneira de conduzir negociações. Talvez funcione no mundo do mercado imobiliário e todo aquele tipo de arte do negócio que Trump conhece. Mas, como discutimos muitas vezes, isso não funciona em negociações internacionais. Não funciona contra os iranianos. Nunca iria funcionar contra os russos. E quanto aos chineses, bem, esqueça. Algo interessante que chamou muita atenção na China é sobre essa pessoa, essa mulher, Vera Hobhouse, que é membro do parlamento. Ela foi recentemente impedida de entrar em Hong Kong quando estava visitando seu filho e a família de seu filho. Aparentemente, o filho dela tem um filho, então, seu neto, eu acho. E a China simplesmente negou sua entrada. Há alguma reação na Grã-Bretanha sobre isso? Ah, sim, é claro que há. Há uma raiva furiosa e tudo isso. Isso é absolutamente ultrajante. Você não pode fazer isso. A ideia de que este é território chinês e que os chineses têm direitos soberanos sobre quem entra em seu próprio país, o que a Grã-Bretanha reconhece que Hong Kong é território soberano chinês, só para lembrar as pessoas que isso não é de alguma forma razoável ou aceitável. E a China violou os acordos que foram feitos entre a Grã-Bretanha e a China sobre Hong Kong. Ninguém nunca explica como, a propósito. Mas, de qualquer forma, supostamente violou. E como eu disse, a raiva, a birras e a fúria e todo esse tipo de coisa. Mas é isso. Quero dizer, sabe, quem se importa? Lamento dizer isso. Por que alguém em Pequim deveria se preocupar com o que a Grã-Bretanha pensa sobre essas coisas? É aqui que acho que, novamente, os britânicos acham muito difícil entender que, dada a atual política externa britânica, suas opiniões não têm peso em mais e mais lugares. Acho que muitas pessoas, internautas e eu incluídos, estão pensando que o governo chinês está sendo muito gentil com ela. Veja, a razão pela qual negaram a entrada dela é porque ela faz parte do IPAC, a Aliança Interparlamentar sobre a China, que não faz nada além de difamar a China, sabe? Mentir sobre a China. Os dois fundadores são dois australianos que foram sancionados pela China. Então acho que eles ficaram irritados e começaram a construir algo assim. E por que essa mulher, Vera Hobhouse, se juntaria a isso? Eu não sei. Mas a China sancionou o IPAC, mas não a sancionou. Se a tivessem sancionado, o filho dela não poderia trabalhar na China. E então, desta vez, eles apenas negaram a entrada dela, mas o filho dela, obviamente, está trabalhando em Hong Kong. Então, muitos internautas estão dizendo que não deveriam permitir que nenhum membro da família dela trabalhasse ou ganhasse dinheiro na China. Esse é o sentimento na mídia chinesa. Não estou surpreso. Absolutamente não estou surpreso. Quero dizer, a propósito, sabe, temos uma expressão na Grã-Bretanha, o que é bom para o ganso, é bom para o ganso. Em outras palavras, se você se comporta de uma certa maneira, então não fique surpreso se os outros se comportarem da mesma forma com você. Na mídia aqui na Grã-Bretanha, você constantemente encontra pessoas procurando russos que trabalham aqui e que são, sabe, mínimo de terceiro grau 5 vezes removido de algum oficial do governo Sleuth. E isso não é ultrajante? E vamos expulsar essa pessoa. Então, não espero que isto vai interessar. I'm not surprised that people in China feel this way. The real surprise is that the British are surprised about it. But this is A verdadeira surpresa é que os britânicos estão surpresos com isso. Mas essa é muito a atitude que os britânicos têm. Sabe, eles podem dizer o que quiserem sobre a China. Podem ser tão rudes quanto quiserem, não apenas sobre a China, mas sobre qualquer país do mundo que queiram criticar. Está absolutamente tudo bem, mas se o outro lado reage, isso é ultrajante. Quero dizer, já discutimos isso com o chamado guerreiro lobo. Quero dizer, apenas alguns diplomatas, usando uma pálida imitação da linguagem sobre algumas pessoas e países no Ocidente, e políticas ocidentais que o Ocidente usa todos os dias sobre a China. Mas isso é ultrajante.
E quanto a essa aliança interparlamentar sobre a China, acho isso interessante. Então, esse grupo de pessoas é chamado de interparlamentar. Então, são os diferentes membros parlamentares que se reúnem. Tudo o que fazem é falar mal da China, difamar a China. Eles não têm aliança sobre, por exemplo, combater a pobreza, combater o tráfico de pessoas, sabe, ou a falta de moradia. Eles não constroem alianças para essas causas. A única coisa que conseguiram pensar em se reunir é para falar mal da China. Isso não é ridículo? Bem, isso mostra qual é a verdadeira agenda dessas organizações. Para mim, a mais amarga é a Anistia Internacional, que eu lembro de uma vez. Independentemente do que você possa ter pensado sobre ela nos anos 60 e 70, quero dizer, ela realmente se preocupava com prisioneiros. Você pode argumentar que alguns dos prisioneiros com os quais eles se envolveram não eram pessoas particularmente agradáveis, mas eles também, aliás, naquela época, conduziam seu trabalho de forma muito privada. Agora se tornou basicamente um instrumento da política externa ocidental. É só isso. Sim. Então, seguindo em frente, Xi Jinping visitou recentemente países da ASEAN, certo? E ele claramente quer melhorar e aprofundar a cooperação. E certamente alguns dos produtos passarão por esses países para os Estados Unidos, coisas assim. Mas não parece que Xi Jinping vai atender o telefone tão cedo. O que acontecerá então? Haverá apenas esse tipo de impasse que continua? O que vai acontecer? Bem, cerca de uma semana atrás, eu estava basicamente dizendo que em algum momento os Estados Unidos terão que ceder, que precisarão chegar a algum tipo de entendimento com a China. Eu estava dizendo que se Trump quiser seguir sua política econômica protecionista, então o que ele deveria fazer é reduzir as tarifas para 10% em todos os países. Talvez ter tarifas mais altas para proteger indústrias individuais. Esqueça toda essa ideia absurda de tarifa recíproca, que, aliás, foi considerada uma heresia absoluta pelos protecionistas dos Estados Unidos no século XIX. Eles eram profundamente contra as tarifas recíprocas. E posso encontrar um grande número de extratos, artigos e discursos daquela época em que diziam que as tarifas recíprocas são uma ideia terrível e que envolverão você em conflitos políticos quando seu objetivo é proteger a indústria americana. Então eu estava dizendo tudo isso há uma semana. Para ser honesto, dado o modo como isso evoluiu para uma questão geopolítica, Estados Unidos versus China, estou começando a duvidar que esse tipo de racionalidade, esse tipo de sanidade, que diz que a política pode ser a política errada, mas é uma política que tem uma certa coerência econômica. Estou começando a duvidar que chegaremos lá. Então acho que provavelmente estamos agora naquele ponto de bifurcação, onde os Estados Unidos seguem seu caminho para baixo, a China segue seu caminho para cima, e começamos a ver novas relações econômicas se desenvolverem ao redor do mundo. Como você disse corretamente, Xi Jinping esteve no Vietnã, onde foi muito bem recebido. Ele foi à Malásia, onde foi muito bem recebido. Acredito que a Malásia agora quer se juntar ao BRICS ou já é membro do BRICS. Tenho certeza de que o Vietnã seguirá. Eles todos vão se encontrar novamente, a propósito. Certamente, o líder do Vietnã e Xi Jinping estarão em Moscou em algumas semanas. Então, todo tipo de coisa vai acontecer e o mundo vai seguir seu caminho. E os Estados Unidos e qualquer país que ainda queira ficar com os Estados Unidos vai seguir o outro. Como europeu, estou muito deprimido com isso, porque me parece que minha região, minha parte do mundo, está se isolando. É isso. Sabe? Tenho pensado muito sobre isso. Só para dizer, houve no início dos anos 1970 uma grande série de televisão britânica sobre ciência chamada A Ascensão do Homem. Eram aqueles dias antes de pensar tanto com gênero. A Ascensão do Homem.
E a pessoa que você sabe era o apresentador, que fez todas as palestras, era um homem chamado Bronowski, que era uma pessoa muito importante na ciência naquela época. Ele terminou seu último programa, isso foi no início dos anos 70, eu me lembrei disso desde então e acabei de verificar hoje. E ele disse que no Ocidente estamos perdendo a coragem. Não estamos saindo, não estamos mais olhando para fora. E ele disse que, em termos de progresso da humanidade, isso não é uma tragédia de forma alguma. Se a humanidade continuar a progredir e o progresso for na Ásia, realmente não importa. Mas como europeu, será um dia triste para mim se, por exemplo, Shakespeare se tornar um escritor provinciano. Becomes a provincial writer. And I get to say, I feel something of the same myself. Eu posso dizer isso. Eu sinto algo parecido. Quero dizer, olhando para trás, Bronowski claramente era um homem muito inteligente. E ele foi absolutamente presciente no que disse nos anos 70. Isso foi no início dos anos 70. E sinto que não apenas sua profecia está se tornando realidade, mas para minha própria região, para minha própria cultura, sinto-me muito triste com isso. Parece-me que estamos cometendo os mesmos erros que a China cometeu na década de 1790, já falamos sobre isso antes. Quando Qianlong disse, sabe, não precisamos negociar com esses países ocidentais. Sabemos tudo sobre a Revolução Francesa e todas as coisas que estão acontecendo lá. E vamos buscar a autossuficiência, o que podemos, e estamos tecnologicamente à frente, e somos mais avançados, e podemos nos dar ao luxo de fazer isso. E sabemos aonde isso nos levou. E me parece que estamos fazendo exatamente o mesmo conosco. E estou muito deprimido com isso. Quero dizer, sinto que não entendemos o que estamos fazendo conosco. E estamos fechando nossas mentes. Você pode ver isso todos os dias no Ocidente. Na Europa, temos histeria sobre a Rússia. Temos histeria sobre a China. E estamos nos retraindo. Nossa cultura, que já está em crise, vai estagnar. E nossa liderança científica e tecnológica, já se foi. Vamos começar a ficar para trás. Em vários lugares. É isso que eu sinto. Sim, bem, vamos ver, quero dizer, não precisa ser assim. Mas sim, eu vejo todos os lados. Sim. Sim, tudo bem, vamos conversar na próxima semana. Eu poderia ver Donald Trump como Qianlong. Quero dizer, Qianlong, é preciso dizer, era um homem bem mais culto do que Donald Trump é. Mas de qualquer forma, você poderia ver a mesma arrogância, a mesma recusa em enfrentar as realidades ou confrontar as realidades e complexidades do mundo. E como eu disse, estamos indo exatamente na mesma direção. Com menos desculpas, aliás, porque certamente a missão McCartney se comportou com uma grosseria extraordinária quando esteve na China. É preciso dizer também. Mas de qualquer forma, é isso. Sim, certo. Vamos conversar na próxima semana. E parece que você sabe, na semana passada e hoje, Trump está mudando de ideia todos os dias. Então veremos se ele vai continuar fazendo isso. Eu sei. Mas se ele recuar disso, dada a retórica e a histeria, e não é apenas histeria, quero dizer, há pessoas que realmente acreditam em tudo isso, não posso deixar de sentir que isso é um sinal do que está por vir. De qualquer forma, é isso. Quero dizer, espero estar errado. Sim, ok. Também espero que você esteja errado. Certo, tudo bem sobre isso. Ok, e nos falamos na próxima semana. Sim, vamos conversar. Nos falamos na próxima semana. Tenham ótimo. Sim, tchau. Muito obrigado. Bye, thank you so much. Bye.